Voltamos. Estão me ouvindo? Professora, Oi, diga, Gabriel. uma perguntinha rápida. Com que velocidade que acontece a hematose? A troca gasosa? Isso. Nanosegundos, como é que é? Ai, deixa eu ver. Em termos de tempo. Ai, agora você me apertou. Porque eu Tempo, pesquisei aqui, eu não achei, tempo. não. Ô, Gabriel, vou te ser muito sincera, eu não me recordo. Fração de tempo, não me recordo de ler a respeito de fração de tempo. O que dentro da fisiologia a gente estuda são diferenças de pressão em que ocorre a troca gasosa. Mas em fração de tempo eu não vou chutar, não vou falar, eu não me recordo. Não me recordo mesmo. Normalmente a gente fala, por exemplo, porque na troca gasosa é mais fácil a troca do CO2 é mais rápida do que do oxigênio. Mas fração de tempo, o quanto é mais rápido, o quanto é isso, eu não me recordo. Posso procurar, vou ver depois se eu consigo aqui dos meus apetrechos aqui de fisiologia para um intervalo de tempo. É rápido, o processo é muito rápido, mas eu realmente não sei te falar o quanto que dura necessariamente não, tá bom? Tá bom. Vou ver se eu acho, tá? Deixa eu pôr aqui. Pressoricamente, precisa de uma menor pressão para ter a troca do CO2 do que a troca do oxigênio. Opa, repete isso aí? Em termos dos valores pressóricos, e exige uma pressão menor para a troca do CO2 do que a do oxigênio. Entendi. Eu vou, enfim, quer ver? Ah, não, mas aqui eu não tô. É porque como eu não tô com pendrive, eu coloco o meu material, aquele material que eu tô para aula do semestre. E isso eu não estou lecionando agora. Eu tinha que pegar aqui um material que está guardado no armário, porque caso contrário, até pegava aqui para você uma imagem. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Eu não vou atrapalhar ninguém em termos disso, não. Deixa eu ver se aqui na internet eu acho a imagem que eu tô na cabeça para te mostrar. Se eu não achar, eu coloco. Não, eu quero os valores para te mostrar. Aqui não apareceu. Ah, não é exatamente essa não. Ah, mas serve. Quer ver? Só um minutinho, que eu vou só compartilhar aqui. É o que eu joguei aqui na internet, tá, gente? Então, é por isso que vou compartilhar aqui uma imagem, que é imagem de internet. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ela maior aumento. Ah, não. Vai dar não. Vai dar não, sabe por quê? Ela pertence a um slide de uma pessoa, então ela não vai ficar um tamanho grande. Deixa eu ver se pequenininho vai. Se não for também agora, eu deixo para depois. Vê se dá para acompanhar rapidinho aqui, tá? Aqui, o que a gente tem? Aqui, existe, deixa eu ver, para você entender. E o que faz entrar oxigênio ou sair CO2 são diferenças pressóricas, tá vendo? Então, o que acontece? A pressão de oxigênio aqui, ela entra com uma pressão de 100, tá? 100 milímetros de mercúrio. E na hora que ela sai com uma pressão de 40. Ou seja, o que é essa diferença de pressão? 100 menos 40 é 60. Tá? Ou seja, precisa ter uma diferença de pressão entre quantidade de oxigênio
de um lado e para o outro muito maior para que a troca ocorra do que no que se refere a CO2. Se você observar, o que, que acontece? Ela tem, em média, de 46 e a diferença vão ser aqui apenas de 6 milímetros de mercúrio. A diferença vai ser de 46 menos 40. Isso é o suficiente para que haja a troca gasosa entre elas. Então, normalmente, quando a gente fala dessa troca gasosa, a gente fala nesse sentido de diferença de pressão. Agora, no processo inspiratório e expiratório, aí nós temos ali que são milissegundos, tá? Mas aqui esse nível de troca gasosa aqui, eu realmente não me recordo deles falarem em intervalo de tempo. O que normalmente eles falam é a diferença de pressão que existe entre os gases. Não sei se é bem isso que você perguntou, mas foi o que eu entendi da sua pergunta. Ok, Daniel? Gabriel? Ok. Depois, a gente faz um paralelo, tá bom? Porque eu não posso aqui ficar falando diferente aqui, que vai complicar os meninos e a gente deixa de dar o conteúdo necessário, tá? Daqui desse momento. Depois, se for o caso, às vezes até numa hora de intervalo, você me lembra, eu até pego o material ali meu pronto para te mostrar e te falo, não tem problema nenhum. É só a gente combinar, tá certo? Essa pergunta não é rápida de responder, não. Você quer deixar para outro dia? Não, aí é isso que eu tô te falando. Se você quiser, ó, depois eu coloco o meu material até maior e mais fácil para te mostrar, porque ali eu peguei imagem de internet, né? A primeira coisa que apareceu ali para tentar te falar o que, que é essa diferença de pressão que é importante para a troca gasosa, tá bom? Então a gente combina no outro dia, na hora do intervalo, para não atrapalhar também os colegas, né? Porque senão, se a gente fica falando outras coisas também, ao invés de ajudar, às vezes pode atrapalhar alguém que está aí do outro lado e não está entendendo o porquê daquela pergunta, tá certo? Não tem problema nenhum, é só a gente combinar, só você me lembrar. No próximo encontro, você me lembra que aí a gente faz essa observação na hora do intervalo, tá bom? Bem, então vamos aqui, não perder o foco. Finalizando, afinal de contas, sangue é um material, né? Onde eu tenho uma mistura, né? E a gente tem muita água, né? Muita água no nosso organismo. Isso a gente sabe. A gente não sabe disso de hoje. A gente estuda isso desde a CMC, né? Onde a gente vê que 70% do material celular é água, né? Bem, por que a gente fala disso? Porque quando a gente fala sobre o sistema circulatório, quando a gente fala sobre o sistema renal, a gente está falando ali de material circulando, que é um fluido, né? Que é o assunto nosso aqui, é a biofísica dos fluidos. Então, esse fluido, que é o sangue, como que eu caracterizo ele? Né? Que características ele possui? Aqui, quais são as propriedades, né? Então, vocês vão ver que essa parte aqui, ela é muito recordação do que vocês já viram, por exemplo, em CMC, quando a gente fala de pH, quando a gente fala de mistura. Então, ele é um finalzinho que é elucidativo, sim, mas que nos faz recordar de algo que vocês já viram, tá? Olha só. Quando a gente fala de mistura, né? Nós percebemos, por exemplo, a suspensão são misturas heterogêneas. Quando você vê, por exemplo, igual aqui, né, um becker, onde eu tenho uma mistura de água com óleo, eu vejo claramente duas fases. Por quê? Óleo e água são immiscíveis. Eu tento misturar, na hora que eu paro, tem óleo numa camada, tem água em outra camada, porque é uma mistura heterogênea. Então a gente fala que ela é uma suspensão.
Existem misturas homogêneas, onde eu pego um soluto, dissolvo com solvente e tenho uma solução homogênea, né? Eu não vejo, eu vejo uma fase só. Tanto é que aqui no caso, a água até mudou de cor. Ela ficou azulada em função da mistura que ela sofreu com a presença do soluto, né? Então, suspensão é uma mistura heterogênea, solução é uma substância homogênea. E a partir daí, até que coloco para vocês aquilo que eu acabei de falar. Aqui só existe uma fase, aqui, ó. Aqui só tem uma fase e aqui nós temos duas fases. Eu acho que até aqui nada de diferente, nada que vocês já não tenham visto ou que já não soubessem. Bem, é disso. Por que o sangue? O sangue é uma suspensão ou ele é uma solução? Né? Sangue é uma suspensão, porque a gente consegue verificar mais de uma fase no sangue. Eu tenho uma parte plasmática, tenho inclusive uma fase pequena, mas compreende pelas células brancas, que são os leucócitos, e nós temos uma parte vermelha, que é a parte das hemácias, a parte celular, né, compreendida pelos eritrócitos. Então, o sangue ele é uma suspensão, é uma mistura heterogênea, ok? Então, é por isso que a gente fala daquele conteúdo ali. Agora, o plasma, se a gente pegar o plasma, que é essa parte amarelinha daqui, e a gente tentar ainda analisar essa mistura, porque ele também é uma mistura. Plasma é a parte aquosa do sangue, que é água, mais vários componentes, hormônios, proteínas, né? Tanto é que tem albumina, enfim. Se a gente pegar o plasma e centrifugar, a gente não consegue separar. A gente não consegue identificar, por exemplo, albumina, água, hormônio, vai ficar tudo uma fase só. Então, o sangue total é uma suspensão e o plasma, ele é uma solução. Então, são termos que nós usamos para caracterizar esses elementos, tá? O que é dissolver? Isso tem muito a ver, né? Ali, ó, na hora que a gente tá, até mesmo, não precisa de ir longe, não. Se a gente for na nossa cozinha, né? Tô ali com água, tô com sal. E agora eu vou dissolver o sal na água. Dissolver, dissolução, é o processo de formação de uma solução, onde eu tenho o sal, que é um soluto, e a água, que é um solvente. E ali eu estou misturando. E no final, se observar, eu fiz literalmente uma solução, ok? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês, porque a apresentação aqui nesse finalzinho dessas palavrinhas, nada é novidade não, tá? O que é soluto, o que é solvente? A gente sabe, né? Inclusive, qual que é o solvente universal? A água. A água é o solvente universal. E não é à toa que é a água que está em abundância no nosso corpo, né? Soluto é a substância que será dissolvida, né? Na hora que eu ali faço uma dissolução de água com açúcar, dissolução de água com sal, dissolução de água com nitrato, enfim, o que for que você for misturar, né? Você tem a água, que é o solvente, e aquele material que vai ser dissolvido é o soluto. Realmente, né? Existe para que um solvente ele dissolva um soluto, é importante que eles tenham características semelhantes. A gente fala que eles tenham afinidades. Esse termo vocês já devem ter ouvido falar, que igual dissolve igual, né? Ou seja,
Quando eu tenho um material que ele vai ficar bem dissolvido, significa que as propriedades entre o solvente e o soluto têm características ali semelhantes, tá? E a água é o solvente universal. Não sei se vocês se recordam, eu até mostro uma imagem já, né? A água é dipolar, ela é dipolo. O que que significa isso? A água tem uma parte dela, né, da constituição química dela, H2O, positiva e uma carga negativa. Então é por isso que faz com que ela seja universal, porque ela tanto se associa a elementos que tenham carga positiva, como a elementos que tenham carga negativa. Então, ela, de fato, é o solvente considerado universal. E as soluções, elas possam ser divididas em dois grupos. Soluções oleosas, obviamente que tenha óleo, lipídio, e soluções aquosas, né? Que tem ali a predominância de água. As soluções aquosas, nós falamos que elas sejam interativas, tá? Elas vão se dissolver muito bem. E as oleosas, elas são difusivas, tá? Então, são características que diferem. E eu venho apresentar justamente isso aqui para vocês. Por exemplo, uma solução de água e sal, ela é difusiva ou interativa? O que vocês acham? Água e sal. Que tem? É bastante reativa, vai solubilizar. Vai Interativa. dissolver, né? Exatamente. Interativa total, tá? Porque ela interage. O sal, que inicialmente ele é sólido, na hora que você dissolve, ele fica totalmente dissolvido, né? Então, ele interage muito bem. Água e sal tem ali uma interação muito grande, né? E não precisa nem mesmo de ter interferência de temperatura. Existem algumas misturas que, se a gente interferir na temperatura, realmente faz, né, faz diferença, faz com que tenha a mistura. Tem umas situações que, se você não aquecer, a mistura ela não vai dissolver. Aqui, na água e sal, se a gente, porventura, aquecer um pouquinho a água, vai dissolver mais rápido. Mas não significa que, se eu tiver ali com a água, né, água fria, que não vai dissolver. Então, isso mostra pra gente que essa solução é uma solução interativa. É um tipo de solução em que a gente tem uma dissolução muito fácil desses componentes. Aqui é o que eu falei. Se a gente aquecer, vai até acelerar o processo, mas não significa que ele não ocorreria. É justamente por isso que, às vezes, né, até o acréscimo de energia, quando a gente aumenta a temperatura, possa, às vezes, ser fundamental para que aquelas soluções difusivas, ou seja, aquelas soluções baseadas em componentes oleosos, né, eles possam, de fato, ter ali, formar uma mistura. A água, como eu falei com vocês, ela é o componente universal, ela é o solvente universal, né? Ela interage de uma maneira muito intensa com grande parte dos componentes, né? Não é tudo, que inclusive a gente viu que água e óleo são immiscíveis, mas fora isso, praticamente todos os outros componentes a água dissolve muito bem, né? É tanto que eu já falei com vocês que é por isso que tem água em abundância no nosso organismo. E quando a gente fala, a imagem que eu coloquei para vocês, isso daqui só para vocês recordarem. Por que a água é o solvente universal? Porque ela é dipolo. Tem o oxigênio, que é negativo, e tem o hidrogênio, que é
positivo. Então, é como se fosse literalmente ali uma pilha, né? Com duas cargas, uma negativa e outra positiva. Componentes positivos interagem com ela na carga elétrica negativa. Por quê? É negativo com positivo. E o inverso também é verdadeiro. Olhem só, o exemplo clássico é essa interação. Desculpa, perdão. Essa interação da água com cloreto de sódio, que é o sal, né? Olha, cloreto de sódio. Cloro é carga elétrica negativa, então ele acaba interagindo com a parte positiva da água. Sódio é carga elétrica positiva, então ele interage com a parte negativa da molécula de água. Por isso que a água dissolve tão bem cloreto de sódio, tá? Isso, volto a frisar. Tudo isso aqui a gente apresenta para vocês lá na CMC, quando a gente fala na unidade 2 sobre as características da água, propriedades físicas e químicas da água. Aqui eu coloquei para vocês testarem esses conceitozinhos, né? Mas se não me engano, deixa eu ver. Eu vou colocar, tem até um Kahoot, esse joguinho, aí a gente finaliza com isso, tá? É até bom que fica mais interativo e ver se vocês participam. Deixa eu só pegar aqui, que embora seja recordação, eu acho que é gostoso a gente perceber que a gente passou, né? Que eu mostrei para vocês, que a gente ajudou vocês a recordar. Vocês sabem, inclusive no nosso organismo, que nós precisamos sempre de ter o controle do pH, né? Por exemplo, o nosso sangue, ele tem um pH neutro, 7,4, né? Se a gente recordar lá no estômago, o estômago é um ambiente de pH ácido, né? Super ácido, inclusive ali com a liberação de ácidos, né? Bem, ou seja, é por isso que a gente fala que as soluções aquosas, elas possam ser classificadas em pH, ou seja, são analisadas quanto à quantidade de íons hidrogênio. Em ácidas, quando elas têm um pH abaixo de 7, ao 7 aqui, né? E elas possam ser básicas, quando elas têm um pH acima de 7. E se elas têm um pH entre 7 e 7,4, elas são consideradas substâncias neutras, tá? A gente acabou de falar lá da formação da urina e eu comentei com vocês, a nossa urina é ácida. Eu até chamei a atenção de que no processo final da formação da urina, o nosso organismo tem a oportunidade de eventualmente liberar mais íons hidrogênio para ajudar a controlar a osmolaridade do nosso organismo, tá? Aqui é o que eu já falei, o pH do nosso sangue é 7,4, que é considerado um pH neutro. Alterações em relação a isso possam ser muito danosas ao nosso organismo, tá? Uma variação pequena, olha, que o neutro é 7,4. Quando ele se torna 7,35, daí para menos, o indivíduo já está com uma acidose. Quando o sangue do indivíduo, né, ao invés de 7,4, está 7,45, ele já está numa situação de alcalose. E tudo isso, gente, possa interferir no funcionamento orgânico, inclusive com morte celular. Aqui é um resuminho, falando que a água exerce um papel importante. Isso, assim, é porque são coisas que a gente sempre fala e sabe, né? É água importante e fundamental para o processo de regulação e funcionamento orgânico, devido à sua propriedade de dissolver substâncias, deixando-se disponíveis para a célula, né? A gente sabe disso. Responsável por dissolver e descartar produtos que devem ser eliminados. Tanto é que aquele processo ali de formação da urina, a gente tem a água e vários componentes que devam ser eliminados, né? Então, isso daqui eu deixei, porque eu gosto de obedecer ali o nosso livro, né, didático, e acaba, às vezes, vocês na hora de estudo, isso ajudando, né? Aqui também, eles dão esses dois conceitos,
de difusão e de osmose, que a gente também vê isso lá na CMC, que o que significa? Que o processo de difusão é justamente a tendência do soluto de se espalhar de uma maneira homogênea, né? Olha, repare aqui, eu tenho muito do soluto representado por esses pontinhos vermelhos, né? E aqui a água, que seria o solvente. No processo de difusão, a gente tem a tendência desse soluto, que são esses pontinhos vermelhos, se distribuírem de uma maneira igualitária por esse ambiente. Tanto é que vocês percebem aqui do lado exatamente isso. Isso é um processo de difusão, né? Onde a gente percebe que tende a fazer com que haja um processo de equilíbrio, tá? E osmose, que a gente também vê lá, né? É a passagem da água, é o transporte de água. A água sai do meio que está menos concentrado para o meio que está mais. Só para ajudar vocês a recordarem. Vocês lembram que a gente fez uma prática de transporte de membrana com o ovinho de codorna? Vocês se recordam que a gente fez uma coisa dessa? Sim. Né? Naquela época, a gente queria justamente mostrar isso, né? Porque ali no ovinho de codorna, o que a gente percebe? Se a gente coloca o ovinho de codorna numa solução super concentrada, o ovinho tende a murchar. Por quê? Ele tende a perder água. A água sai da onde tem pouco para onde tem, para um local que está menos concentrado, para um local que está mais concentrado. Agora, se a gente colocar o ovinho de codorna no ambiente que tenha, né, que seja pouco concentrado, ele vai ganhar água. Então, são coisas que nós vimos, que eu acho importante, né, já que está ali no nosso livro, não deixar de pontuar isso para vocês, porque como esses são processos que ocorrem no nosso organismo. Então, até por isso que ele até justifica aqui, né, que esses conceitos de difusão e osmose, eles são importantes a gente falar aqui, porque eles ocorrem no nosso organismo de uma maneira muito intensa. Já que nós estamos falando desses fluidos, né? Desses componentes, que onde eu tenho soluto, onde eu tenho solvente, e isso está sempre, né, passando de um ambiente para outro no nosso organismo, por isso que eles recordam conosco esses conceitos, tá? E com isso, se não me engano, com isso a gente finaliza esse contexto. Quero ver aqui, a gente vai fazer essas questões. Tem o Kahoot e tem o joguinho. Agora eu gostaria de pedir a vocês que participassem, que vissem aqui o que vocês acham que é, né? Não tem obrigação nenhuma de acertar, mas às vezes por uma pergunta, por uma questão, te desperta, entendi isso ou não entendi, enfim, tá? Olhem só. Considere essas afirmações. Vocês vão avaliar se elas são verdadeiras ou falsas. A água é um solvente universal? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Solvente é a substância que promove a dissolução, ou seja, que determina ativamente a existência da solução. Verdadeiro. Uhum. A geometria da molécula de água permite a configuração de um poderoso dipolo elétrico, um polo positivo e um polo negativo. Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo. Então, aqui são verdadeiras as afirmações. Todas são verdadeiras, né? Então, vocês marcariam a letra E. Vejamos a próxima. Aqui, desculpa. Considere a frase a seguir. Aqui eu vou deixar vocês, na verdade, ler, porque já que eu não posso completar, tentam ver aí qual que seria a frase que vocês marcariam, a letra.
que vocês marcariam? Letra D. Vamos ver. Na verdade, quando a gente fala disso, ó. Vou pegar aqui para vocês. Aqui. A presença de energia, que é calor, é determinante para as soluções difusivas, enquanto a afinidade química é determinante para soluções interativas. Aqui é literalmente isso, olhem só. Aqui. A presença de energia, calor, é determinante para as soluções difusivas, enquanto a afinidade química é determinante para as soluções interativas. Portanto, uma solução de cloreto de sódio, né, que é sal com água, é uma solução interativa. Então, a questão aqui é a letra A. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Considere as opções a seguir. Transporte passivo, lento, no qual as moléculas do soluto passam do local de maior para menor concentração até atingir o equilíbrio. Que a gente acabou de ver. Processo no qual a água vai até onde está o soluto, na tentativa de atingir equilíbrio. Ou seja, ocorre na passagem da água do meio menos para o mais concentrado. Essas soluções atenuam a variação dos valores de pH, mantendo aproximadamente constantes, mesmo com a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Aqui. Esse daqui é engraçado que ele não chegou a falar, né? Mas soluções que atenuam variações do valor de pH, eu não sei se vocês se recordam. São soluções que são consideradas soluções tampão. Por exemplo, bicarbonato é um tampão biológico, né? Ele faz parte de ser uma substância tamponante que ajuda a manter o pH no nosso organismo. As proteínas também são. Então, existem alguns elementos, algumas substâncias que são consideradas soluções tampão, tá? Então, na verdade, aqui, né, considere as opções que foram citadas aqui. Essa última é a solução tampão, tá? O que vocês veem? Qual que seria a associação que vocês fariam aqui? Dois A, 1B 2A. E 3C. Acho que é isso. 2A, 1B e 3C. Vejamos, vamos ver se é mesmo? Um é osmose, 1B. Osmose, processo no qual a água vai até onde está o soluto, certinho. E difusão é o transporte passivo, lento, no qual as moléculas de soluto passam do maior para a menor concentração. Certinho, é isso mesmo, tá? Letra B. Ou seja, acertou. Agora, descartar. Vou colocar para vocês, tem um Kahoot e tem um joguinho. Vou colocar o joguinho primeiro, porque ele é justamente disso que a gente acabou de ver. Essa parte de biofísica, né, que a gente fala aí dessas características, essas soluções, que nada mais é do que recordar conceitos que nós já tínhamos trabalhado, né, anteriormente, inclusive outras disciplinas. Eu fiz esse joguinho só para poder fixar, tá? Olhem só. Não tá projetado para vocês não. Deixa eu projetar aqui agora. Isso. Vou começar. Veja só. E aí eu gostaria que vocês participassem. O que vocês acham aqui, ó? Qual que é o processo de formação de uma solução? Eu falo que esse processo é conhecido como o quê? Dissolução. Dissolução. Substância que promove a dissolução, ou seja, que determina ativamente a existência da solução. Solvente. Isso. É uma mistura homogênea.
Dissolução. Substância que sofre a dissolução do solvente. Soluto. Por fim, então, suspensão é uma mistura heterogênea. Vejamos, vamos ver se acertaram tudo. Exatamente, tá? Vou encaminhar aí para vocês. Até mais, né? Para vocês, isso aqui dá para vocês. Aqui, ó, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, agora eu até deixa eu encaminhar, porque senão eu esqueço. Ontem, inclusive, esqueci de mandar para vocês o dia educação ambiental. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Física e biofísica, tá? Acho que dá para vocês. Deixa eu ver aqui. Perdido para... Não tem problema nenhum. Gente, aqui, ó, podem pedir para entrar, não tem problema nenhum, viu, Vitor? Qualquer problema que vocês venham ter aí de entrada ou de slide, não tem problema, podem pedir, tá? Para mim, às vezes aqui não tem, né? É fácil e a gente resolve o problema, certo? Então tá. Se for o Vitor, a gente não aceita, mas o resto a gente aceita. Ah, entendi. Né? Sem comentários, tá? Não vou falar nada, não. Com um amigo desse, se eu não soubesse que fossem, que são de fato amigos, eu ia ficar aqui no online, assim, assim, gente, esses dois têm uma rixa, né? Coitado do Vitor. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar esse e vou projetar aqui para vocês. E eu gostaria de pedir a todos que, né, literalmente participaram, tá? Tá carregando o PIN. Vou também tirar foto e colocar aqui no WhatsApp. É 165-6384. Isso. Não, Daniel, que eficiência. Tô aqui para entrar, você já colocou o PIN. Valeu, obrigada. De nada. É porque às vezes copiar e colar no carro é mais fácil. Ah, entendi. Cadê o pessoal? Estou aguardando os jogadores. Gente, 165-6384. Gente, sem comentários. O que é bom é que vocês são muito criativos, né? Isso é um espetáculo. Gente. Não é possível que eu vou jogar sozinho. Não é possível. O povo tá entrando, mas tá todo mundo entrando com pseudônimo, né? Vou ficar aqui perdidinha. Por favor, olha, tem Daniel, tem Pedro, tem Gabriel, tem o Felipe, tem a Mariana, tem a Nayara, tem a Letícia, a Sara, a Rafaela. Cadê o povo? Cadê o meu pessoal? Sinal de vida, gente, sinal de vida. Rafaela? Deve ser, não deve? Ah, professor, eu tô com uma dor de cabeça, não sei se vai dar bom esse carro, não. Ah, entendi. Não, já tá justificando, já tá com medo. Não, pior que é verdade. Olha, o meu tá travando, então nem vai dar pra eu entrar. Ah, entendi. O Herbert, não sei se conhece o Herbert, ele passou um TCC pra gente que não, trabalhoso demais, dá a cabeça. Oh, meu Deus, mas não vê que não tem, não dá pra atrapalhar aqui o nosso, não. Calma, sossega. Ah, dá, desgaste mental. Não. Pré-aula. Não. Aí, bom. Obrigada, Letícia, Sara. Isso, vamos entrando. Sinal de vida. Cadê o meu povo? Sinal de vida. Bem, eu vou começar, porque senão também daqui a pouco vou reclamar porque a gente invadiu o horário, né?
Posso começar? Tem alguém que está na tentativa? Como que estamos? Vejamos. Então, vamos. Isso! Boa, Felipe! Valeu! Muito bom! Cadê meu povo? Mais alguém? Então, vamos. Quem tiver que entrar também pode entrar no decorrer, não tem problema nenhum. Muito bem-vindo. Fico feliz em vocês estarem participando. Então, biofísica dos fluidos, que se refere principalmente ao sistema circulatório, tá? Que é o 2.1. Verdadeiro ou falso? Os fluidos reagem de maneira diferente dados sólidos sob a ação das mesmas forças físicas. Professora, sua tela tá agarrada na entrada do PIN ainda? No lobby? Não. Ai, meu Deus. Entre e sai, por favor. Tá. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. Tá Espera. parado no PIN ainda, naquele número lá. Não. Só um Ai, ai, ai. Aqui, ó. Aqui. Agora foi. Foi? Marcou? Foi. Foi. Então, isso. Todo mundo acertou. Aqui, pontuação. Lady Newton, Nefrons, LOL, Letícia e Felipe. Vejamos. No corpo humano, os fluidos se movem constantemente. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Verdadeiro. Todos. Tá todo mundo acertando. É uma questão aqui apenas de rapidez, que está fazendo diferença no placar. O próximo. Hidrodinâmica é o estudo dos fluidos na condição de repouso. Verdadeiro ou falso? É falso, porque aí seria hidrostática. Avançar. Próximo. Hidrodinâmica é o estudo dos fluidos na condição de movimento. Muito bem. Ah, meu pai. Ah, não. Sem travar. Aqui estão vendo a tela? Todo mundo está vendo a mesma tela? Então tá. Sim. Tá. Então não foi isso que travou, não, né? Avançar. Um corpo sólido, quando submetido a uma força, mantém o mesmo padrão de comportamento em todas as suas partículas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Próxima. E aí, a dança das cadeiras. Os fluidos e os sólidos podem escoar. Todos os dois podem escoar? Verdadeiro ou falso? Falso, sólido não escoa, só os fluidos. Gente, adoro lá que fica mexendo assim, é bom demais. Aí, para uma força de intensidade constante, a pressão será maior quanto menor for a área na qual a força é aplicada. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, muito bem. Ó, Felipe assumiu. Isso aí, Felipe. O acréscimo de pressão produzido em um fluido transmite-se a todos os pontos do fluido e as paredes do recipiente. Muito bem. Ótimo. Avançar. Estou gostando de ver. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das veias. Nossa, não vou nem comentar. É melhor nem comentar. É justamente para poder ver se o dedinho tá indo aí marcando só, né? Ou se tá prestando atenção na pergunta, foi pegadinha. Pressão arterial é a parede das artérias. Coloquei veia aqui no final só para ver se vocês estão atentos. Muito bem, quem acertou. E isso provocou uma mudança no placar, dança das cadeiras. A pressão é o agente físico capaz de romper a inércia de um fluido, que, quando submetido a uma aceleração, entra em movimento. Verdadeiro ou falso? Muito bem.
Todos acertaram? A lei da inércia não se aplica aos fluidos. Falso, porque se aplica. Nós vimos que a lei da inércia se aplica aos fluidos, sim. Primeira lei de Newton se aplica aos fluidos. Felipe Nefrons Law, RF, lei de Newton. Em homenagem. Verdadeiro ou falso? Vazão ou fluxo é a rapidez com a qual o volume de fluido escoa? Verdadeiríssimo. Todos acertaram, muito bem. Quanto menor o raio, maior a velocidade de escoamento, caso se pretenda manter o mesmo fluxo. Falso. Apertei o botão errado. Verdadeiro! Não, peraí, você não tá falando que escoa mais com um buraco maior, não? Qual que é a pergunta? Olha só, Gabriel. Quanto menor o raio, maior a velocidade de escoamento se tá. você pretende manter o mesmo fluxo. É a pressão que sai, entendi. Do outro lado. Exatamente. Muito bem. Aí o povo... o Jedi tá chegando. Ordem Jedi. O fluxo é diretamente proporcional à resistência imposta à sua passagem. Verdadeiro ou falso? Falso, porque o fluxo Inversamente. é inversamente proporcional. Muito bem. E a mudança das cadeiras? Os néfrons, em homenagem à aula, literalmente assumiu o pódio. Tá acabando. Quanto maior o raio do vaso, menor a resistência e maior o fluxo. Verdadeiro. Vocês até que demoraram nessa. Quanto mais viscoso o fluido, maior a resistência no escoamento. Muito bem, verdadeiríssimo. Só ganharam pontos. O fluxo em um vaso é diretamente proporcional à viscosidade do seu conteúdo. Verdadeiro ou falso? É falso porque ele é inversamente proporcional. Opa! Se alterarmos o comprimento do tubo por onde um fluido escoa, alteraremos o fluxo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Aí, tivemos movimentos. E vamos para a última. Definir o placar. O fluxo em um vaso é inversamente proporcional ao seu comprimento? Verdadeiro, né? Por quê? Quanto maior o comprimento, menor o fluxo. E, diante disso, vejamos. Lei de Newton não funciona sob Não. pressão. Em terceiro, a LOL. Em segundo, Felipe. Valeu, Felipe. Bom demais. E em primeiro, Nefron. Homenagem, né, ao nosso assunto central aqui. Gente, mas o que é importante é participar. Eu agradeço muito a todos vocês que entraram. Quem que é o Nefron? Não sei. Vocês Eu. só no codinome? Eu que É nem o o Vitor? Pedro! Que Pedro? coisa boa! Ah, o Pedro. Pedro Ô, participando. Pedro. E que bom, ó. A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente. Que bom, porque aqui tinha umas pegadinhas e tinha um raciocínio. E tem que raciocinar em relação a esse assunto, né? Gente, obrigada.
Peguem, dê uma lida aí, viu? Para poder verificar, estudem, deem aí um joguinho para poder fixar, isso é muito importante para a gente, tá bom? E não se esqueçam, não, tem um artigo que é para enviar para hoje, né? Um trabalho com artigo para o meu e-mail, tá bom? Lembrem lá, atividade a ser enviada hoje, prazo máximo hoje, já recebi de alguns, tá bom? Amanhã eu dou retorno do restante. No mais, boa noite para vocês, se cuidem. Meninas, nos veremos, né? Amanhã, na outra disciplina. Aí eu falo, meninas, é a Letícia, a Sara, deixa eu ver, a Nayara não tá não, né? É Letícia, Sara, Ezequias E Mari. e Mariana. E Mariana, muito bem. Então, até amanhã para vocês com a apresentação de trabalho, hein, meninas? Se esqueçam, não. Bom demais. Trabalho para tudo quanto é matéria. Beijo, bom descanso. Se cuidem. Saúde. Boa noite. Boa noite. Juízo para todos. E muita saúde.